Oi, gente! No vídeo de hoje eu resolvi trazer algumas perguntas que me fizeram no vídeo que eu gravei aqui sobre como eu me preparei para os concursos públicos. São perguntas super interessantes que eu achei que valia muito a pena trazer aqui para vocês. Primeira pergunta: você acha melhor prestar a prova da OAB antes de estudar para concurso ou depois de aprovado? Com certeza antes. Muita gente fica em dúvida se a carreira que ela vai seguir ou se o concurso que ela vai ser aprovada vai exigir carteira da ordem ou não, mas o que eu penso? O que eu sugiro, inclusive, que foi exatamente o que eu fiz. Eu me formei, eu fiz a prova da OAB, eu peguei o certificado de aprovação, mas não tirei a carteirinha. Por quê? Porque primeiro que eu não sabia exatamente em que eu ia atuar, qual concurso eu ia fazer, e segundo porque a anuidade da Ordem dos Advogados é caríssima, a gente sabe. Então pagar isso sem ter necessidade, sem saber se a gente vai precisar disso, é uma completa bobagem. Então é possível fazer a prova e garantir a aprovação, a carteira da OAB, com o certificado de aprovação. Por exemplo, até hoje eu nunca peguei minha carteirinha da OAB, porque eu nunca precisei, por conta dos meus trabalhos, por conta dos meus concursos. Mas se um dia eu vier a precisar, eu posso ir lá e retirar a carteirinha a qualquer momento. Então sim, com certeza vale a pena tirar antes de começar a estudar para os concursos. Assim que você forma ou no finalzinho da faculdade, que hoje em dia já é possível fazer a prova enquanto você ainda está na faculdade. Você acha que é possível conciliar estudos para concurso com atividade acadêmica? Eu respondi isso no outro vídeo que eu contei sobre minha preparação para os concursos públicos e assim, apesar de não ser impossível, até porque eu acho que nada é impossível, eu acho que é muito difícil sim. São dois caminhos aí que exigem total dedicação, exclusividade quase, assim. Então é muito difícil a gente fazer esses caminhos aí paralelos. Eu acho que se a gente optar por fazer esses dois ao mesmo tempo, a gente não faz nenhum bem feito. Então, assim, o conselho que eu dou, que foi o que eu fiz, apesar da ordem que eu fiz talvez ter sido a inversa da que eu sugiro, da que eu proponho, seguir um, concluir e seguir outro. E aí a escolha de qual primeiro, se é concurso, se é atividade acadêmica, vai depender mesmo só de você, né? Das suas demandas, das suas necessidades, dos seus sonhos, enfim. Mas trilhar esses dois caminhos juntos, eu acho quase impossível. Você estudava por livro, apostila ou videoaula ou áudio? Na verdade, eu estudava por tudo. Eu acho que um complementa o outro. Quando você começa a estudar, é muito importante que a gente crie uma base, tenha uma base mais sólida, teórica mesmo, mais consistente. Então é muito importante a gente fazer esse estudo mais aprofundado nos livros. Mas a partir do momento que você vai tendo uma bagagem maior, tendo mais experiência de fazer prova, acaba que você vai precisando mais de revisões. Então, assim, as apostilas funcionam muito bem, videoaula funciona muito bem, é outro tipo de fixação da matéria, os áudios mesmo, né, pra gente ouvir legislação, ouvir alguma aula e tal. Eu acho que funciona muito bem, mas o que eu posso dizer é que eu estudei por todos eles, sempre dependendo do concurso, sempre dependendo do momento, mas um sempre complementando o outro. Quanto tempo você levou para passar em concurso? Como eu contei para vocês, eu decidi seguir inicialmente a atividade acadêmica. Então, eu formei, decidi me preparar para o mestrado, entrei no mestrado, fiz 2 anos, defendi a dissertação. Então eu fui lecionar, eu dei aulas na PUC e em alguns cursinhos preparatórios para concursos públicos. Eu até esbocei iniciar os estudos para concursos logo que eu finalizei o mestrado, mas sinceramente eu não conseguia, sabe quando você não conseguia ler revista, ver, sei lá, revista em quadrinhos, eu não conseguia ler uma linha na minha frente. Eu acabei recebendo convite para ir para Brasília e eu comecei a estudar mesmo para valer em 2011. Na verdade, eu até estudei em 2010, eu cheguei a me preparar, a tentar me preparar para o concurso do MPU, que foi ali no início do segundo semestre de 2010. Só que, paralelamente, eu estava organizando os preparativos para o meu casamento, então foi muito difícil conseguir concentrar. Até porque, como eu estava preparando o casamento à distância, eu vinha muito para BH de 15 dias no mínimo para resolver algumas coisas do casamento. Então foi muito difícil me concentrar nos estudos. Então eu considero, lógico que todo estudo é válido, mas não foi aquele estudo seriado, aquele estudo concentrado, aquele estudo consistente, não foi. Então eu considero que eu comecei a estudar pra valer mesmo em 2011 e ali sim eu decidi que eu só ia parar de estudar quando eu realmente fosse aprovada em algum concurso que me interessasse. Então eu comecei a estudar pra valer em 2011
E aí, no início de 2012, eu dei um super gás, porque estava para sair ali um edital da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é um concurso que eu quis muito. E aí eu estudei para esse concurso, como eu disse, igual uma louca, só que infelizmente por um ponto a minha dissertação não foi corrigida. E sabe quando você tem a sensação que foi a melhor dissertação que você fez em toda a sua vida e a melhor que você um dia iria fazer? Pois é, foi a sensação que eu tive. Fiquei super arrasada. Fiquei, sei lá, umas 2, 3 semanas assim, achando que aquilo não era pra mim, que eu ia parar de estudar, isso e tal, mas não durou muito tempo não, eu continuei os estudos e aí eu fui até o final do ano e foi aí que também eu fiz o concurso pro INEP e pro FNDE, que foram os 2 concursos que eu também fui aprovada. Então eu tomei posse no concurso do FNDE em junho de 2013. Assim, o tempo que eu levei para passar em concurso, isso é muito relativo, eu acho até complicado, porque eu acho que isso pode gerar uma pressão nas pessoas, cada um tem seu tempo, cada um tem uma forma de contabilizar isso, porque é muito diferente quem tem o dia todo para estudar e quem tem aí 1, 2, 3 horas por dia para estudar. Então não tem uma fórmula, não tem um padrão. O que eu tô contando aqui para vocês foi a minha experiência, exatamente como aconteceu comigo. Ou seja, eu estudei meados aí de 2010, 2011 e 2012. E já em 2013 eu tomei posse. Aí nesse meio do caminho também eu fui aprovada para um outro concurso que é do Ministério do Meio Ambiente. Logo no início dos meus estudos, mas foi um concurso que eu nem estudei muito e eu acabei passando aí de forma assim bem surpreendente para mim. Como você norteou suas escolhas sobre qual concurso prestar? Primeiro, logo que eu comecei a estudar para concurso, eu fiz todos aqueles concursos que todo mundo que se forma em direito faz, que são magistratura, Ministério Público, advocacia pública e por aí vai. E aí eu fui percebendo que eu tinha uma tendência de gostar mais dos concursos em que eu pudesse atuar mais na área de pesquisa, na área consultiva, então eu acabei direcionando um pouco para esse caminho. Mais pra frente eu percebi que, embora várias carreiras sejam muito legais e vale a pena realmente se dedicar a isso, uma coisa que pesava muito pra mim era a qualidade de vida. Nem todo concurso bacana eu acho que eu teria a qualidade de vida que eu esperava, que eu almejava. Foi um outro fator que me norteou aí por esse caminho. E finalmente, depois que eu criei o blog, que ele engrenou, que eu tinha uma consistência com o próprio blog também, eu decidi que eu queria uma carreira em que eu pudesse conciliar as 2 atividades. E cá estou, hoje concursada e também blogueira. Você estudou sozinha ou fez cursinhos? Eu fiz os 2. Na verdade, no início é muito importante que você faça cursinhos, porque eu acho que o cursinho ajuda a gente a direcionar mesmo nossos estudos, traz as novidades, enfim, abre um pouco a nossa mente para os concursos. Só que depois que você vai pegando aí uma bagagem de estudos, o que solidifica mesmo o seu estudo, o que eu acho que é substancial mesmo, aquele momento que você senta na cadeira para fixação da matéria, para fixação do conteúdo, as famosas horas bunda. No início eu acho importante fazer cursinho sim, quem tem condições e quem pode, quem tem tempo, porque se não tem tempo, não pode ou não quer, não é fundamental, não é indispensável. Eu já conheci várias pessoas que passaram em concurso público sem fazer nenhum cursinho. Mas enfim, para quem pode, quem se interessa, eu acho bacana sim, mas depois que você atingir um nível interessante de estudo, de conteúdo, é legal o cursinho para de repente uma segunda fase ou para uma matéria específica, para algum aprofundamento específico. Mas sim, eu fiz cursinho, fiz bastante cursinho. Antes de me mudar para Brasília, eu fiz 2 semestres de LFG aqui em BH. Já lá em Brasília, depois do meu casamento, eu fiz mais um semestre de LFG. Eu fiz também o Ponto dos Concursos, que é um cursinho lá, algumas matérias do Ponto dos Concursos, matérias bem específicas e isoladas para alguns concursos que eu estava fazendo. E por último eu fiz o Cátedra, que é um concurso super famoso, muito conhecido lá, especialmente para carreiras como o Tribunal de Contas da União. Eu estudei muito para o TCU, mas não cheguei nem a fazer a prova, porque antes mesmo de sair o edital, eu consegui voltar para BH. O que você considera seus maiores acertos nos concursos? Sem dúvida, o meu foco e a minha disciplina fizeram toda a diferença na trajetória dos meus estudos. Quando eu encasqueto com alguma coisa, nada me tira da cabeça. E isso é pra minha vida como um todo, assim. Desde que eu estabeleci pra mim mesma que eu só pararia quando eu fosse aprovada em algum concurso público, eu passei a, virei a psicopata dos concursos mesmo. Eu adotava 1000 estratégias, traçava 1000 metas e tinha um rigorismo assim, absurdo no cumprimento dessas metas, dessas estratégias. E eu acho que realmente isso fez toda a diferença. É claro que a gente acaba perdendo um pouco, por exemplo, as viagens, o lazer, ou estar com a família em algum momento, mas enfim, faz parte, depois disso tudo vai valer a pena.
O que você considera seus maiores erros nos estudos para concurso? Um erro meu, talvez, foi não ter dado sequência aos meus estudos desde o início deles. Assim, até acho que tudo aconteceu no momento exato de como deveria acontecer. Mas enfim, talvez se eu tivesse começado antes e não tivesse pausado, tivesse dado essa sequência, talvez eu tivesse passado mais cedo ou tivesse me empolgado para estudar para outros concursos. É uma coisa que eu acho que todo mundo tem que pensar duas vezes na hora daquele desânimo, naquele desespero por alguma prova não ter sido legal e tal. Não desistir, porque a perseverança faz a gente chegar lá. E outro erro meu, que eu acho assim que eu custei a engrenar nisso, foi que eu tinha uma dificuldade muito grande com questões objetivas. Eu sempre fui muito acostumada a fazer provas abertas, provas subjetivas. Pra gente entrar mesmo naquele esquema das questões objetivas, é só fazendo muita prova objetiva, estudando muita legislação seca e tal. E eu adorava estudar teoria, adorava ver discussões teóricas e tal. Enfim, acaba que eu acho que eu perdi um pouco de tempo com isso, porque eu poderia ter começado a ir melhor nas questões objetivas, mais no início e não mais no meio pra frente. Sua tatuagem te deu algum problema nos concursos? Não, nunca. E olha que eu tenho 7 tatuagens. Tá certo que são todas pequenas, mas tem algumas visíveis. O que acontece, que pode acontecer, que a gente já viu muito, já até estudei alguns casos de jurisprudência sobre isso, é que alguns concursos da área de segurança pública ou da carreira militar podem fazer esse tipo de exigência. Por exemplo, que a tatuagem não cubra uma parte toda do corpo, ou então que não apareça quando a pessoa estiver com o uniforme, com a farda e tal. Mas tudo isso vai estar estabelecido no edital. Então, se não tiver nada falando no edital, não podem cobrar. Quais seriam as palavras de ordem para um concurseiro? Para mim, é muito importante manter a chama da motivação acesa. E assim, os motivos podem ser os mais variados possíveis. Você pode se apegar aí a Deus, a família, dinheiro, viagem, segurança. Mas o importante é se agarrar nisso. A motivação, ela realmente move a gente adiante. Mas acima de tudo, disciplina e perseverança. Eu acho que esses 3 elementos aí, se não são a chave do sucesso ou a fórmula do sucesso, se é que a gente pode dizer que tem uma fórmula para isso, são um bom caminho para a gente chegar até ele. Você tinha algum truque para aqueles dias de desânimo, desmotivação? Gente, eu tinha. Eu usava alguma peça laranja no dia. Eu li em algum lugar que laranja era bom para ativar as energias, trazer a motivação de volta, ajudar na inspiração. Então, pelo sim, pelo não, se ajudasse ou não, eu fazia uso e acho que até psicologicamente falando, funcionava muito pra mim. Então, naqueles dias que eu tava ali meio jururu, ou eu colocava uma blusa laranja, um acessório laranja, ou a minha caneta marca-texto era laranja, enfim, eu dava um jeito de colocar a laranja no meio. Você chegou a usar algum medicamento para ajudar nos estudos? Gente, nunca! Eu odeio remédio. Às vezes eu vou no médico, o médico me prescreve alguma medicação e eu ainda penso 2 vezes se eu vou tomar e mesmo assim nem tomo todas as vezes, porque eu realmente odeio remédio. O máximo que eu fiz foi na época do mestrado, quando eu estava para defender a minha dissertação, eu comecei a tomar um remedinho que era fitoterápico mesmo, à base de planta, tipo uma maracujina. Foi isso que eu usei. Fora isso, vitamina C, que ajuda com energia e tal. Pronto, é o máximo que eu consegui usar. Agora, remédio, jamais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei responder essas perguntas. Se vocês tiverem outras perguntas do tipo, podem me mandar que eu vou ter maior prazer em fazer outros vídeos por aqui. Então é isso. Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!